E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Hoje é quarta-feira, dia 6 de setembro. Eu queria começar o vídeo agradecendo as pessoas que foram assistir a minha participação lá no podcast Tomando Uma, que eu tomei água, né? O pessoal até comentou lá, tomando água. Eu não sabia, achei que na minha cabeça eu estava dirigindo. E aí, muita gente solidária a mim em relação à história que eu contei lá da minha esposa e que eu contei nos detalhes lá, e muita gente também participou, muito obrigado. Vou deixar mais uma vez o link vou deixar na janelinha, junto com o vídeo de ontem, e vou deixar também para você ver o link, e também no primeiro comentário fixado ali com os outros canais, para você ver se você não viu a entrevista. Falei sobre bastante assunto, fico muito feliz quando me convidam para esse tipo de programa, assim, de gente bacana, que a gente fala do São Paulo, fala de futebol, fala da nossa vida, e é muito legal trocar essa ideia. Aliás, também agradecer a todo mundo que está colando na Roxinha às 4 da tarde todo dia. Estamos formando um grupo de amigos. Hoje bastante gente, eu não sei se é bastante gente, pouca gente, mas os amigos fiéis já estão todo dia indo lá, 4 da tarde, todos os dias lá na Roxinha. Barolo Vídeo, se você é meu convidado. O horário é meio ruim, né? Porque o pessoal trabalha, mas você dá um cambal ali no trabalho, você fica só escutando o tiozinho. E a gente fica trocando ideia, o pessoal dá sugestão de tema, a gente vai na internet procurar, é legal pra caramba. Falamos sobre alguns assuntos do vídeo aqui, então todos os dias 4 da tarde, tá sendo muito legal. Que foi uma maneira que eu encontrei, porque a gente recebe muito, graças a Deus, graças aos amigos. Recebemos muitos comentários no YouTube, nos vídeos, recebemos comentários no Instagram, nas redes sociais, e às vezes não dá pra responder, não dá pra interagir. Tem jogo do São Paulo que tem 5 mil comentários, é difícil até de dar um coraçãozinho aqui no YouTube. Então eu encontrei essa maneira da gente interagir, de eu conversar com vocês, para manter para a nossa relação ficar cada vez mais perto, e lá nessa plataforma na Roxinha existe essa possibilidade. Então você é meu convidado, todos os dias 4 da tarde estamos lá, tá? O vídeo que vai entrar na janelinha, que foi o vídeo de ontem, falamos sobre o Caio e sobre o David, que estão treinando normalmente com os companheiros. Caio deve ser presença, se bobear o Caio joga até contra o Internacional, e na final vai ser escalado também. Falamos no Marcos Paulo, que rompeu o ligamento, não joga mais pelo São Paulo, mas ele pode ficar mais tempo, dependendo do acordo que o São Paulo fizer com o Atlético de Madrid, porque ele está emprestado de lá. Falamos sobre a permanência do Lucas ou não, que ele não definiu ainda, e o Galopo, que cautela é a palavra de ordem no São Paulo para a volta do Galopo. E falamos da arbitragem do Braulio e do Daronco, que serão os árbitros nas partidas finais da Copa do Brasil. Vai na janelinha junto com o meu bate-papo lá com os meus amigos lá no podcast Tomando Uma. O Conselho do São Paulo Deliberativo, acabou de sair a notícia, reprovou por imensa maioria, cerca de 75% dos votos, a proposta de mudança na eleição. Não era clara se essa mudança já aconteceria na próxima eleição agora ou na outra. Qual era a ideia? Aumentar o número de pessoas participando da eleição. Porque como é que funciona no São Paulo? Os conselheiros, os sócios escolhem os conselheiros que escolhem o presidente. Os 260 conselheiros. Essa proposta ia abrir para sócios escolherem o presidente, para mais gente participar do processo eleitoral do São Paulo, que é muito criticado, com toda razão, por ser muito restrito, né? São alguns conselheiros só que votam os vitalícios, 160 vitalícios, que escolhem o presidente. É uma maneira pouquíssimo democrática de se escolher presidente do São Paulo. E essa proposta foi reprovada. O que eu sinto é o seguinte: essas pessoas que têm o poder na mão não querem dividir o poder com ninguém. Para mim, o grande resumo da ópera é esse. Querem que fique naquela mão dos 260, dos 160 vitalícios, que vão decidir o futuro de um clube que tem 20 milhões de torcedores. Então, fiquei decepcionado. Eu acredito que quanto mais gente participar do processo eleitoral, melhor para o clube, melhor para a democracia e melhor para o clube. Então, para mim, tinha que participar sócio-torcedor, votar, o sócio do clube tinha que votar, não só escolher, porque aí funciona assim, ó. Antes da votação, os sócios vão eleger 100 conselheiros, 100 novos conselheiros, que se juntam com 160 conselheiros vitalícios, que vão ficar lá até morrer, e aí esses 260 escolhem o próximo presidente, que deve ser o Casares, que ele tem essa ampla maioria aí, que vetou essa mudança. Para a surpresa de 0 pessoas, não foi aprovada essa proposta aí. Eu ia fazer hoje um vídeo sobre o Caleri, um trabalho usando um trabalho de um parceiro chamado Alexandre Gebrecht,
eu sempre falo sobre o nome dele errado, que faz um trabalho super bacana, eu já falei dele aqui várias vezes, o Anotações Tricolores. Você procura na internet, é um serviço pago, baratíssimo, que você tem informações pra caramba do São Paulo, números, inclusive o trabalho do Alexandre serve de pauta para várias empresas jornalistas que usam os números dele, dando crédito sempre. É um trabalho muito caprichado, muito legal, é um trabalho que ele tem que é inacreditável. Já falei para vocês, só procurar na internet, Anotações Tricolores. E aí ele fez um resumo de todas as participações do Calera em mata-mata vestindo a camisa do São Paulo, desde a primeira passagem dele até o último jogo contra a LDU. É muito legal, eu acompanhei, vi tudo e queria fazer um vídeo só sobre isso, mas aí surgiram outros assuntos, então eu vou deixar esse vídeo para amanhã. Se você tiver interesse, claro, deixa aí no comentário. A gente vai só como foi o desempenho do Calera. Eu acho que você pode se surpreender. Tem detalhe por todos os jogos, o placar, quantos gols o Calera fez, quantas assistências. E eu queria passar esses números para você hoje, só que surgiram outros assuntos. Mas a gente vai falar amanhã, sem dúvida nenhuma, sobre isso. Vamos fazer um vídeo só sobre isso, que essa semana tá tranquila, né? São Paulo não joga, a gente tem assuntos pra caramba pra conversar com tranquilidade, tá? Hoje me chamou a atenção a entrevista que o Regis, o lateral direito de 34 anos, que jogou no São Paulo em 2018, deu ao Globoesporte.com. Ele veio do São... Vocês lembram da história do Regis? Ele veio do São Bento em 2018 para jogar no time do Aguirre. Era uma esperança, fez um campeonato sensacional, lateral direito, a gente era muito carente e tal. Ficou 7 meses no São Paulo. Você fala 7 meses, deu para jogar uns 50 jogos? Não. Ele jogou só 7 jogos pelo São Paulo e deu uma assistência. Essa assistência eu lembro, foi contra o Fluminense, ele cruzou uma bola na cabeça do Trellis, pra você ter uma ideia. O Fluminense saiu ganhando no gol contra do Capitão Nascimento, lembra do Capitão Nascimento? E aí o Regis fez uma jogada pela direita, foi levando e cruzou, o Trellis fez de cabeça, todo mundo ficou empolgado com o Regis, eu inclusive. Logo depois disso ele foi afastado. Ninguém sabia o motivo, foi afastado, problemas pessoais e tal, e depois o São Paulo rescindiu o contrato com ele. Por quê? Drogas e álcool. Ele é um dependente químico, e ele deu uma entrevista hoje, muito triste, que ele perdeu a maior chance da vida dele quando ele teve a oportunidade de jogar no São Paulo, más companhias, não focou na carreira, administrou mal a fama de jogar num clube grande, e aí depois que ele saiu do São Paulo ele foi preso 4 vezes, envolvido com tentativa de homicídio do próprio irmão, agressão, invadiu o quarto de motel, ele aprontou pra caramba. Chegou a ser internado, mas abandonou o tratamento e hoje luta, tá sem clube, joga num clube amador de Sorocaba, tá lutando aí contra o vício, contra a dependência química, né, que é um problema seríssimo. Então lamento, infelizmente, eu tinha muita esperança no Regis, cara que tinha talento, que sabia jogar futebol, podia ter tido uma carreira completamente diferente. Desejo toda a sorte do mundo aí na recuperação dele. Sobre ingressos do primeiro jogo contra o Flamengo no Maracanã. Era para vender hoje para os visitantes, o São Paulino não conseguiu comprar. Existe uma possibilidade da Total Acesso assumir a venda de ingressos para os torcedores do São Paulo lá no Rio. Porque são 3.500 ingressos, existe uma preocupação que torcedores do Flamengo, porque vai ter muita procura, comprem os ingressos visitantes e assistam ali infiltrados. Então existe a possibilidade do São Paulo assumir essa venda de ingressos para os jogos lá no Rio. São Paulo é total acesso, mas lá no Rio. Então eu vou informando vocês todos os dias. Fique ligado também na internet, porque as informações mudam a todo momento. Todo dia eu vou falar sobre ingresso. O que eu quero fazer um pedido aqui desde já, humildemente ao presidente Júlio Casares, é que ele mostre para nós, com o máximo de transparência, como será feita a venda de ingressos, principalmente para o segundo jogo da final. Porque depois do jogo contra o Corinthians, que teve cambista com ingresso, teve golpe com o sócio-torcedor, o cara chegava na catraca com o cartão, o ingresso dele já tinha sido usado. Vários torcedores do São Paulo entraram com um processo contra o clube porque não conseguiram assistir. Eu gostaria muito, inclusive sugiro, que o Casares dê uma entrevista coletiva para falar sobre a venda de ingressos. Tais ingressos para o plano tal, tais ingressos para o plano tal, tais ingressos para torcedor comum, explicasse detalhadamente como será feita a venda de ingressos, porque não pode ter privilégio para ninguém. Somos 20 milhões de torcedores. Todos os 20 milhões têm direito de pelo menos tentar comprar um ingresso. Sócio-torcedor tem mais direito ainda, porque o sócio-torcedor paga do dinheiro suado dele para ajudar o clube. O sócio-torcedor ajuda a sustentar o clube. Então, na minha opinião, esse cara tem que ter preferência.
O torcedor do São Paulo tem que ter o sócio torcedor, o cara que paga para ajudar o clube. E os 20 milhões também. Então eu gostaria muito que, quando definiu a venda de ingresso, o Casares viesse a público dar uma entrevista para explicar passo a passo como vai ser a venda de ingresso. Porque eu estou prevendo uma enxurrada de processos, caso quem tem o plano, principalmente o diamante, que é o mais caro, que é uma bica, é caríssimo, não consiga comprar ingresso. Então vou aguardando para vocês, tá? Vou informando, vou vendo, aguardando as informações e vou passando para vocês, tá? Sempre falando sobre o Flamengo, sempre uma notícia sobre o Flamengo. Hoje um dos assuntos principais foi o Bruno Henrique. O Bruno Henrique está em processo de renovação de contrato, parece que o Flamengo fez uma proposta, ele fez uma contraproposta, e aí as conversas deram uma esfriada. Teve gente que falou que ele vai jogar no São Paulo no que vem. Gente, duvido que o cara vai pensar em São Paulo agora. As conversas não estão nem rolando, tá todo mundo focado na decisão do campeonato. E o Bruno Henrique deu uma entrevista para mim, um dos principais jogadores do Flamengo, um dos mais decisivos do Brasil. Deu uma entrevista para a TV Fla, para Fla TV, e falou, se incomodou, subiu o tom, na verdade, na conversa, sobre o favoritismo que é apontado para os adversários do Flamengo. Por exemplo, o Flamengo jogou contra o Fluminense a Copa do Brasil, o Fluminense era apontado pela imprensa carioca como favorito, porque o Fluminense tinha vencido o Flamengo na final do Campeonato Carioca. O Flamengo venceu. O Botafogo, no último domingo, era apontado como favorito e o Flamengo venceu o Botafogo. E eu não sei de onde surgiu essa informação que tem gente falando que o São Paulo é favorito. Não sei, eu não vi ninguém da imprensa falando que o São Paulo é favorito. Torcedor do São Paulo, menos ainda. Eu ouvi dizer que o São Paulo é favorito. Até porque, se você for ver, nenhum dos dois times está jogando um grande futebol. O São Paulo está numa fase terrível, não ganha 5 jogos no Campeonato Brasileiro, foi eliminado da Sul-Americana. O Flamengo está até melhor porque ganhou do líder do campeonato. E o Bruno Henrique rebateu esse favoritismo dizendo que é o Flamengo, que o Flamengo é um clube grande, que tem que respeitar, que o Flamengo é campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, 2 vezes campeão brasileiro recentemente. Concordo 100% com o Bruno Henrique, tem que respeitar o Flamengo, que é um gigante do futebol brasileiro, um dos maiores do futebol brasileiro. Só que, sinceramente, a minha opinião, não sei qual é a sua, eu não vejo o São Paulo como favorito na final da Copa do Brasil. Eu acredito no São Paulo porque eu acredito no meu time. Mas favorito contra o melhor elenco do Brasil, pra mim, da América do Sul, pra mim não vejo favoritismo. Mas, como eu gosto de falar sempre pra vocês uma notícia do Flamengo, tô falando aí, vou acompanhando também o caso da renovação do Bruno Henrique, tá bom? Deixa eu falar da Golcase rapidinho, vou pôr aqui a code da Golcase pra você já fazer com o seu celular aí, pra você pegar o seu cupom GOLBAROLO e comprar os produtos da Golcase. Que tem coisa legal pra caramba, você pode ter certeza, tá aí o site, tô mostrando pra você. Vários produtos oficiais do São Paulo, desconto adicional com o cupom GOLBAROLO, frete grátis, você compra 2 capinhas e leva 4, e tem um monte de produto que você pode personalizar, legal pra caramba, não perca. E aproveite essa oportunidade, muita entrega rápida, uma empresa séria, produtos de qualidade, então não perca tempo. Já peça a sua capinha, tem do Rames Rodrigues, do Lucas, que eu já mostrei para vocês. Pegue para você aproveitar a final da Copa do Brasil de capinha nova do seu celular. Mais de 100 modelos de celular, tenho certeza que vai ter o seu modelo vai estar lá com certeza, tá? Hoje um assunto que eu até, lá com o pessoal à tarde, na roxinha lá, eu nem falei, eu disse que nem ia falar sobre esse assunto, mas depois o assunto ficou leve, eu até inventei uma coisa aqui que depois eu tenho certeza que eu vou me arrepender, se acontecer, mas foi sobre a mudança de visual do Gabi. Não sei se vocês viram, o Gabriel Neves apareceu hoje com o cabelo cor-de-rosa. E aí ele foi xingado nas redes sociais, ameaçado, o torcedor xingando ele e tal. E aí a gente estava conversando sobre isso na nossa live, porque o Gabriel Neves fez um post no story dele do Instagram e o pessoal me avisou, já entrei aqui no Instagram, já peguei o post dele, ele falando que não se importa com xingamentos, que ele não vai deixar de ser quem ele era, que ele curte a vida, que ele é assim e tal. E a gente ficou num debate durante a live sobre se tem algum problema dele pintar o cabelo de rosa ou não. O que eu falei, a minha opinião, você já deve imaginar qual é a opinião. Primeiro, não tem que fazer uma tempestade em copo d'água disso, gente. Eu acho que não tem que fazer, no momento desse, não tem que fazer uma tempestade em copo d'água porque o cara pintou o cabelo de cor de rosa. Muita gente está incomodada, inclusive, por ser cor de rosa, né? Se ele tivesse pintado de amarelo, de azul royal, tudo bem, mas o cor-de-rosa incomodou muita gente. Também não consigo entender o motivo do cor-de-rosa, que para mim é uma cor normal, né? A gente tá no século XXI, só para lembrar. E aí, só que eu acho o seguinte, tem a questão do foco que a gente fala. Eu usei até o exemplo na live lá. Se eu fosse jogador de futebol, eu ia
gastar o meu tempo estudando o adversário, vendo como é que joga o Bruno Henrique, junto com o Gabigol, como que eles trabalham. O meu foco estaria nesse tipo de decisão. E depois da decisão, caso o São Paulo fosse campeão, eu pintava o meu cabelo de rosa, de verde, amarelo, de roxo, da cor que eu quisesse. Essa é a minha opinião. Embora eu não ache que isso seja, nesse momento do que o São Paulo está vivendo, uma final de campeonato, a gente transformar isso num problemaço, não dá, e lá ameaçar o cara. Eu só peço que os jogadores tenham foco nessa decisão de campeonato. Talvez muitos deles não tenham nem ideia da importância que tem, não só para nós torcedores, mas para o clube, a conquista dessa Copa do Brasil. E aí, lógico, que como eu sou desequilibrado, eu prometi, até para deixar esse assunto leve, se o São Paulo for campeão da Copa do Brasil, eu pinto o meu cabelo de rosa. Então eu faria uma semana de vídeos, caso o São Paulo seja campeão, com o cabelo pintado de rosa, para deixar leve essa história, para não transformar isso numa grande tempestade. Mas eu gostaria que esses caras tivessem foco nessa decisão que é tão importante, tá bom? Daqui a pouquinho tem Joga Fácil, espero você, se acompanha comigo lá, o programa que a gente faz no SBT Esportes no YouTube, toda segunda-feira e toda quarta-feira, 8 da noite. Aí ela se manifestou. E aí a gente se encontra amanhã, às 8 da noite, 4 da tarde. Lá te espero. Barolo Vídeos na Roxinha. Em todos os dias a nossa live. Se inscreva para você concorrer à camisa quando a gente chegar a 520 mil inscritos. Só deixar o like, comentar. Aquele like de 3 dedos, aquela comentário maroto, tá bom? Fiquem com Deus. E vai aqui embaixo na janelinha agora o vídeo de ontem, o vídeo do Tomando Uma, e no primeiro comentário fixado os links aí dos canais, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço. Aqui na Vai São Paulo, vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Tchau, tchau.